A fita começa com um chiado áspero, como se algo arranhasse a película por dentro. A imagem treme, tentando estabilizar a silhueta de um corredor úmido. O chão reflete uma luz amarelada, mas não há lâmpadas. Apenas clarões intermitentes, como breves respirações de algo que não deveria estar ali. Em 1993, em Miramar, esse registro ficou escondido durante décadas, guardado num envelope pardo que jamais deveria ter sido encontrado. Quando a câmera avança, percebemos que os passos que ecoam não pertencem ao operador. Há um atraso estranho entre o som e o movimento, como se o ambiente estivesse fora de sincronia com o tempo real. O ar parece pesado, condensado por uma presença que não se vê, mas se sente pressionando contra o peito. A lente captura um canto escuro, um vão estreito demais para alguém entrar, mas profundo demais para ser ignorado. A câmera hesita. Um ruído metálico surge, curto, distante, depois próximo demais, como se algo tivesse atravessado o espaço entre um frame e outro sem necessidade de movimento. No áudio, uma respiração se mistura ao vento inexistente daquele lugar. Não há sussurros, apenas um ritmo irregular, como alguém tentando imitar o ato de respirar pela primeira vez. A filmagem dá um salto. A figura do operador aparece por um segundo, pálido, olhos arregalados, a boca aberta num silêncio forçado, como se algo segurasse o som dentro dele. E então, atrás dele, uma sombra espessa se aproxima sem forma definida, mas com a nitidez de algo consciente. A fita termina abruptamente, não com estática, mas com um estampido seco, como madeira se partindo por dentro. Aquilo não deveria ter ficado registrado. E ainda assim, sobreviveu. O material foi encontrado em uma caixa de metal corroída, enterrada no quintal de uma casa abandonada no litoral de Miramar. Dizem que pertencia a um estudante de jornalismo que investigava estranhos relatos vindos de antigos pescadores. Luzes no mangue, sons subterrâneos e figuras que se moviam entre as palafitas sem deixar pegadas. Ninguém sabe por que ele gravou naquela noite, nem por que deixou a fita escondida, como se temesse que alguém ou algo pudesse encontrá-la. A única certeza é que as datas batem. Documentos mostram desaparecimentos naquela época, todos próximos à área captada na filmagem. Pessoas que saíram de casa para pequenas tarefas e nunca mais foram vistas. A cidade aprendeu a evitar certos caminhos depois do anoitecer, mas nunca soube exatamente o que tentava evitar. Enquanto caminhamos por essas memórias enterradas, diga discretamente de qual cidade você está assistindo, só para sabermos até onde essa história consegue alcançar. O estudante, identificado apenas pelas iniciais AL, havia passado semanas coletando relatos. Muitos davam risada, chamavam de superstição de pescador. Mas ele insistia, anotava cada detalhe, revisava cada mapa antigo. Foi assim que encontrou um documento estranho, um relatório datado de 1956, mencionando uma atividade anômala, registrada por militares em um trecho isolado do mangue. Não havia explicação, apenas a ordem para isolar a área e omitir a ocorrência. Impulsionado pela descoberta, A.L. resolveu filmar pessoalmente. Saiu ao entardecer, carregando uma câmera pesada, sem companhia. A névoa começou a se formar cedo demais, cobrindo as árvores retorcidas e abafando os sons. A cada passo, o mangue parecia respirar de maneira desigual. Rãs que deveriam coachar permaneciam em silêncio absoluto. O único barulho vinha do avanço da água lamacenta em torno dos pés dele. A sensação de ser observado aumentou com a noite. Não havia movimentos, mas algo se escondia na espessura do ar, como uma presença disforme, consciente, esperando o momento certo para se revelar. E o momento chegaria mais cedo do que ele imaginava.
A filmagem mostra o caminho estreito se abrindo para uma área mais seca, onde troncos partidos se acumulavam como ossos antigos. A câmera treme quando A.L. se agacha para analisar um fragmento de madeira impregnado com um odor metálico. Ele respira fundo e o microfone captura um sussurro de vento que não existe ali. As folhas permanecem imóveis, como se o ambiente tivesse sido suspenso entre dois instantes. Então, um impacto baixo ressoa perto demais. A câmera gira rápido, mas nada aparece. Apenas a escuridão densa se movendo como líquido espesso entre as árvores. A.L. murmura algo inaudível, talvez tentando convencer a si mesmo de que aquilo tinha explicação racional. Mas a respiração dele acelera. A luz da câmera falha de novo, como se estivesse sendo drenada. O que surge logo depois não tem forma fixa. A sombra se distorce pelas bordas do quadro, ocupando espaços impossíveis, ignorando profundidade ou distância. Não avança. Simplesmente aparece onde quer, como se estivesse experimentando a própria existência. E então, a imagem corta para o corredor úmido visto no início da fita, lugar que ele jamais poderia ter alcançado tão rápido. A superfície daquele corredor parece construída de pedras antigas, porém nenhuma estrutura registrada em Miramar inclui algo semelhante. A.L. respira com dificuldade. Ele tenta voltar pelo caminho, mas cada passo o leva de volta ao mesmo ponto, como se a arquitetura tivesse perdido o ângulo original e se reorganizasse ao redor dele. A câmera registra as paredes pulsando discretamente, um movimento tão sutil que só se percebe quando observado em silêncio absoluto. O som metálico retorna, agora ritmado, como batidas fracas vindas do interior das paredes. A luz vibra com cada impacto, criando sombras que se contorcem à frente dele. A.L. sabe que algo se aproxima. O chiado aumenta, a sombra se materializa e se dobra sobre si mesma, formando algo humanoide, mas sem rosto. Apenas um espaço vazio, profundo, faminto. A pressão no ar cresce até estalar. A fita termina com a imagem vibrando, enquanto a entidade se aproxima da lente como se estivesse observando quem assiste agora. E a sensação imediata é clara. Aquilo não ficou preso na filmagem por acidente. It espera por testemunhas.